da vida de Cristo ressuscitado. Seu filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu, mas viva agora está, pois ressurgiu para sempre viverá. Me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais antes, pois meu futuro em suas mãos agora está. Assim mesmo como estamos, convido uma palavra de oração. Misericordioso Deus, nós estamos aqui pelo testemunho daqueles que creram. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos leva à fé no Cristo ressuscitado e ressurreto e crucificado por nós. Pedimos, fortaleça a nossa confiança em Ti, para que a Páscoa aconteça a cada novo dia no nosso viver, com coragem para enfrentar morte, com coragem para enfrentar as nossas fraquezas e pecados, lutando na certeza de que temos a vitória por causa de Jesus Cristo. Que Teu Santo Espírito nos ilumine nesta manhã que ouvimos aqui a Tua palavra e o testemunho daqueles que creram antes de nós. Amém. Convido a ouvirmos a leitura bíblica do Atos 10,
capítulo 10, versículos 34 a 43. Atos 10, 34 a 43, Bíblia da Igreja, página 131 do Novo Testamento. 8 do Novo Testamento. 138 do Novo Testamento, Atos 10, 34 a 43, assim diz a palavra de Deus. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus. Convido as crianças que estão aqui no culto para vir aqui à frente, para receber uma bênção. E as crianças nesse momento, como a tradição aqui da comunidade, vão ser enviadas, pode ficar aqui assim, serão enviadas para fazer a caça aos ovos. Vocês já caçaram ovos alguma vez? Quem de vocês já caçou? Levanta. Aqui na igreja. Nunca caçou ovo? Já caçou ovo? Como é que será que é esse ovo? É grande, é pequeno? Colorido? O que significa caçar ovo? Ah, peguei vocês agora, né? Por isso eu chamei vocês aqui, para explicar, né? Não faz sentido a gente fazer uma coisa se a gente não sabe por quê, né? O ovo é um dos símbolos da Páscoa, sabia? Jesus Cristo vive, ressuscitou, nova vida. E um ovo, ele traz dentro de si... É quando que um pintinho nasce novo. Isso, para nascer uma nova galinha, precisa nascer um pintinho que sai de dentro do ovo. Muito bem, Aninha. Então, o ovo simboliza a nova vida que está ali guardada. E também em Jesus Cristo, nós temos a promessa da vida eterna. E ele ressuscitou, trouxe nova vida, e ele prometeu isso a nós. E agora vocês vão caçar e a gente torce para que vocês... encontre muitos ovinhos, tá? Então, e aí eu convido a comunidade a colocar-se em pé. Se você volta para o altar, eu quero dar uma bênção para vocês, viram aqui para cá, olha para mim aqui, isso. A comunidade estende a sua mão, que o Cristo vivo e ressurreto venha sobre vocês, ilumine nesse momento que vão fazer essa brincadeira da caça aos ovos. Que esta atividade possa lembrá-los sempre de que Cristo está presente na vida de vocês todos os dias, trazendo nova vida, esperança, vitória sobre a morte e o pecado. Que Deus os conduza e acompanhe em todos os vossos caminhos. Amém. Boa caçada!
convido a comunidade a tomar assento e vamos ouvir um hino com o coro e o nosso novo regente, grande Andy. Então... O dia amanheceu, a imensa pedra se moveu, Jesus em glória apareceu. Aleluia, aleluia, aleluia. E disse o anjo: não temais, porque vencei quem procurais. Buscai Jesus e não achais. Aleluia, aleluia, aleluia. Morreu, porém ressuscitou, inferno e morte subjugou. Entrai e vede, quem triunfou. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te pedimos, ó Jesus, tu que venceste uma cruz, concede-nos a tua luz. Aleluia, aleluia, aleluia. Que redimidos do pecar, possamos em teu nome orar e para sempre te exaltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantar, além de a gente louvar a Deus, a gente fortalece a espiritualidade. E se você gosta de cantar, esse grupo se reúne sempre na sexta-feira, às 19 horas. Esse grupo foi conduzido pelo Valdemar durante muitos anos. Depois da sua morte, ficou um tempo sem. E agora, então, o Andy está acompanhando esse grupo e dando o seu apoio. Se você também quer apoiar esse grupo de canto para se fortalecer na espiritualidade e louvar ao nosso Deus através do canto, venha na sexta-feira, às 19 horas, aí, ou fala com o Andy aí, para participar desses encontros. E eu convido agora a comunidade a nós respondermos também a esse louvor com a nossa fé, dizendo todos juntos as palavras do credo apostólico. Quem puder, convido a colocar-se em pé. Quando confessamos o credo, dizemos no que nós cremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a cantarmos o próximo hino. Podemos fazer isso em pé? Esse hino é bem animadinho, bem bonito. Celebrai a Cristo, celebrai. É isso aí. Vamos agora sentar e ter esse momento para ouvir a pregação. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 1 a 18. Quem achou, então, pode dizer a página. 124 do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis,
e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Mulher, por que choras? Por que choras? Alguém já chorou hoje de manhã? Às vezes levantar tão cedo dá vontade de chorar, né? Quem não está acostumado. Uma vez na primeira comunidade que nós trabalhamos, ali o culto era 5:30 da manhã, alvorada pascal. E uma criança, então, ela chegou e a mãe trouxe ela para nós e ela disse... A mãe disse, ela está querendo saber por que o culto tão cedo assim. Ela tinha dificuldade de acordar tão cedo. E também tinha a caça aos ovos, como nós temos aqui. E aí eu expliquei, então, que Jesus, segundo esse relato do Evangelho de João, que inclusive é exclusivo de João, ele aparece a Maria Madalena, é a primeira testemunha da ressurreição, e Jesus aparece no domingo de madrugada. Por isso, então, a gente celebra, agradece e comemora a Páscoa já de madrugada, lembrando esse acontecimento de que ele aparece de madrugada. E ela então foi para casa e aconteceu tudo, aquele culto, e de noite então, depois a mãe contou para a gente que ela teria ido para casa e na sua oração da noite a criança teria orado e perguntado a Jesus: Jesus, eu gosto de tudo de ti, só eu acho que você podia ter ressuscitado um pouquinho mais tarde. Ela queria realmente levantar um pouco mais tarde. Mas o nosso texto, ele pergunta 2 vezes: mulher, por que choras? Por que choras? Somente o Evangelho de João traz essa pergunta no contexto da ressurreição. Enquanto que os outros trazem outras questões, o nosso querido evangelista João, ele não deixa de destacar o choro de Maria Madalena e a pergunta dos anjos e de Jesus: mulher, por que choras? Meditando nesse texto aqui, nessa exclusividade, o evangelho de hoje é exatamente esse aqui, que é indicado para esse domingo de Páscoa. Dando uma olhada na Bíblia sobre o choro, é muito interessante. Na Bíblia, o choro é um sinal de humanidade. Em nossa cultura, muitas vezes nós aprendemos que chorar é coisa de fracos. Não é verdade? O homem não chora. É coisa de mulher ou de fracos.
E a Bíblia, isso inclusive dá um estudo bíblico maravilhoso, a Bíblia tem muitas frases sobre o chorar. A humanidade do sentimento por trás do choro. Quem não se lembra, por exemplo, do Salmo 30, o versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Ou quem sabe do Salmo 56, 8, recolhes as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão todas anotadas em teu livro? Deus recolhe as lágrimas e as anota, nada passa desapercebido a Ele, nem as lágrimas das pessoas que choram. Ou a famosa frase conhecida de todos nós, que Jesus diz nas bem-aventuranças. Alguém lembra a palavra sobre o choro? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma promessa da vida eterna. Na chave bíblica, que é uma lista de palavras bíblicas, nós encontramos 220 vezes a palavra choro. E a palavra pranto, que é mais profunda ainda do que choro, aparece 85 vezes na Bíblia. Tamanhas vezes que a palavra nos fala sobre o fato de que pessoas naturais, normais, elas choram. Porque elas não só trabalham, elas não só comem e dormem, mas elas têm sentimentos. E os sentimentos incluem muitas vezes também sofrimentos que fazem as pessoas chorar. E ainda só mais um lembrete para nós, isso aqui também dá outra pregação. Pelo menos que eu saiba, quem sabe vocês até lembram de mais alguma vez, mas Jesus chorou pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. 3 vezes. Muito interessante analisar essas vezes que Jesus chorou. Muito interessante olhar o sentimento de Jesus a partir das 3 vezes que aparece o choro de Jesus. Chorar é um sinal de humanidade. E quem faz psicologia, nós temos muitas pessoas aqui na comunidade, né, que estão se formando e que algumas já estão formadas. Quem sabe muitas vezes no consultório vem pessoas que precisam chorar. Nós pastores também estamos abertos para ouvir os sofrimentos das pessoas. Para ouvir os sofrimentos das pessoas. E a ciência diz que uma pessoa que engole tudo, como muitos foram aqui treinados, né? No passado era assim. A criança apanhava e ainda tinha que engolir o choro. Se chorava, ainda apanhava mais. Nem todos, mas muitos foram criados assim. Chorar, deixar as crianças chorarem, expressar seus sentimentos, as pessoas de modo geral, faz bem. Traz cura. Inclusive, o apóstolo Tiago, nas suas cartas, ele vai dizer que a escuta, falar sobre os problemas, lamentar sobre os problemas, um confessar o outro, isso é comunidade cristã. Traz, inclusive, a cura. Traz, inclusive, a cura. Então, o nosso texto aqui, dito isto, ele vai aqui nos falar que vem a pergunta a Maria Madalena, a primeira testemunha ocular da ressurreição. O anjo pergunta a ela: mulher, por que choras? E depois Jesus faz a mesma pergunta: mulher, por que choras? Quando Jesus e o anjo fazem essa pergunta, na verdade, Jesus já sabia porque ela chorava. Jesus já sabia. Jesus sabe todas as coisas, ele sabe porque a gente sofre e chora. Não é verdade? Ele sabe tudo, ele não precisava ter perguntado a Maria. Mas ele pergunta aqui porque ele quer que ela articule o seu... Opa, tem gente carregada aí de ovinhos, né? Que legal. Muito bem. Essa caçada rendeu, né? Jesus quer que Madalena articule o seu sofrimento.
que ela fale do seu sofrimento. Que ela diga por que ela está sofrendo. E vejam no texto muito interessante que a partir do momento que essa pergunta vem para ela consegue articular o sofrimento e verbalizar. Inclusive ela diz primeiro para o anjo: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Ela articula o seu sofrimento. Ela diz por que está sofrendo. E Jesus vem e pergunta, e ela então pensa que Jesus é o jardineiro. Jesus foi sepultado num jardim. Quando ela vê Jesus, ela não reconhece, ela pensa que é o jardineiro. Então ela diz: se tu o levou, diz aonde o puseste para que eu possa ir levá-lo. Vejam, Maria Madalena, a partir do momento que essa pergunta vem para ela, a possibilidade dela articular o sofrimento, ela já consegue encontrar inclusive uma solução. Ela diz: me diz aonde tu colocou que eu vou buscar. E agora vocês imaginam uma mulher, não sabemos que tamanho tinha Maria Madalena, mas independente disso, ela se dispõe a ir buscar o corpo de Jesus e levar. Não sei aonde que ela quer dizer que ela vai levar, se ela vai trazer de volta ao jardim, se ela vai levar para casa. Parece que o sofrimento dela embotou a vista dela, que ela agora só quer saber encontrar esse corpo e o devolver ao seu lugar. Maria Madalena é ouvida e ela consegue então organizar o seu sofrimento. Eu tenho lido um livro sobre a escuta ativa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, a escuta ativa. O que seria a escuta ativa? É a gente escutar mesmo. Porque às vezes, talvez vocês já perceberam também na vida de um casal, por exemplo. O que a gente faz? A outra pessoa abre a boca para falar e a gente já sabe o que vai falar. Ou a gente acha que sabe o que vai falar. E a gente já fala na frente. E isso às vezes dá umas brigas no casal, não é verdade? Nós cristãos somos chamados à escuta ativa. A escutar de fato. Será que eu sei o que a outra pessoa ia me dizer? Será que eu de fato sei? Será que eu estou disposta a ouvir o que ela tem para me falar? A sua dor, o seu sofrimento. E Jesus aqui, ele deixa Maria Madalena falar. E ao falar, ela consegue articular a sua dor, ela consegue expressar o que ela está sentindo e ela já consegue encontrar uma solução. Ela já no meio da sua dor, da sua impossibilidade, ela diz: eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Maria Madalena encontra alguém que a ouve. Alguém que a apoia. Um ombro amigo que a escuta. E essa é a primeira mensagem da Páscoa a partir desse texto que eu quero deixar para nós nesta manhã. Primeira mensagem da Páscoa. A partir da ressurreição, e nós temos esse bonito pano aqui que é estendido no dia da Páscoa sempre para nos lembrar, gravar em nós essa frase: Cristo vive. A partir da Páscoa, ninguém mais precisa pensar que nós não temos um Deus que nos escuta. Nós temos um Deus que está vivo e que escuta as nossas dores, os nossos lamentos, e que coloca a mão no nosso ombro e nos ajuda a articular o nosso sofrimento. E nos ajuda a reorganizar as ideias. Eu não sei como é que anda a vida de oração de vocês. Mas um dos sinais de que a gente realmente é cristão e crê na Páscoa é uma vida de oração. Porque se eu creio que Jesus está vivo, por que eu não converso com Ele sobre os meus sofrimentos? Como Maria Madalena que fez. Por que eu não exponho a minha vida aos pés de Jesus? Lembrando mais uma vez uma
uma frase de um teólogo que me chamou muita atenção, já disse outras vezes aqui. Alguém pergunta a ele: o que você faz para conseguir se manter firme na fé? E ele disse: eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu vou à igreja todos os finais de semana e eu tomo a ceia sempre que tiver. Vida de oração. Páscoa nos abre a possibilidade de que nós temos alguém que nos ouve, que é o nosso amigo mais chegado que um irmão, como nós cantamos muitas vezes num bonito hino. Temos um Deus vivo. E outro ponto que eu quero trazer do texto, e esse último ponto, é o momento que os olhos de Maria Madalena são abertos. Olhem aí no texto, versículo 16. O momento que ela, como se caísse uma escama, antes ela olha e pensa que Jesus é o jardineiro. E de repente ela reconhece Jesus. Como que ela reconhece Jesus? O que faz ela reconhecer que ali está Jesus? Alguém descobriu? O chamado pelo nome. Jesus só disse Maria. Provavelmente era assim que ele chamava Maria Madalena. Maria. E nesse momento Maria reconheceu Jesus. O nome, o Evangelho de João é o Evangelho dos sacramentos. Quantos sacramentos nós temos na nossa igreja? Quem é recém foi confirmado tem que se lembrar. Quantos sacramentos nós temos em nossa igreja? 2. 2 sacramentos. Essa é a nossa compreensão bíblica. 2 sacramentos. A ceia e o batismo. Esses 2 sacramentos. Os meios pelos quais Deus vem ao nosso encontro. Que Ele quer fortalecer, quer nos encaminhar para o caminho, a verdade e a vida e tudo mais. A ceia e o batismo. E o Evangelho de João é o Evangelho que mais explica esses 2 sacramentos. E aqui ele chama Maria pelo nome e Maria reconhece ele. Aonde nós somos chamados pelo nome? Aonde vocês foram chamados pelo nome? Onde? Podem dizer. Eu sei que vocês sabem. No batismo. O batismo nós somos chamados, tu és meu. Vocês podem ver que na hora do batismo acontece o que? A criança, a pessoa que é batizada, é dito todo o nome dela. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho. E aí é dito a frase do Antigo Testamento e também do Evangelho, né? Não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. O batismo não é uma brincadeira. O batismo nos faz participar do que aconteceu com Jesus, que nós nos lembramos do dia de hoje. A morte de Jesus, sexta-feira santa, a ressurreição de Jesus no domingo, o batismo nos integra nisso. Nós morremos com Ele e ressurgimos com Ele, através do batismo. É muito difícil a gente compreender isso, né? Até explicar. Mas o Evangelho nos chama a crer, porque é isso que a Escritura diz. Por isso nós somos convidados a sermos batizados. Quem é cristão não vai ficar sem, vai querer ser batizado. Porque o batismo nos faz participar do acontecimento de hoje, ressurgir com Jesus Cristo. Por isso as primeiras comunidades cristãs, lá no início, lá no século I, II, o batismo acontecia nesse dia, na Páscoa. Exatamente, eles eram catequizados durante 3 anos. No começo, então, só se batizava aqueles que eram evangelizados. Eles eram catequizados durante 3 anos, pelo menos, e o batismo acontecia no dia de Páscoa. Ou seja, com Cristo nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova. É bem verdade que a nossa velha natureza está ali, né? A velha Eva, o velho Adão está ali, bem impregnado até o dia da nossa morte.
Por isso a gente precisa ouvir de novo a palavra, orar de novo, receber a ceia de novo, para diariamente viver esse batismo. Diariamente escutar que Jesus está chamando Mara, Irani, Érica, Roberto. Jesus está chamando as pessoas que foram batizadas diariamente, como Ele chamou Maria. Nos chamando ao compromisso de uma vida nova com Ele. E é muito interessante isso, né? Às vezes acontece exatamente como Maria, não é verdade? A gente está lá cego, coração duro, frio, né? Todo mundo acontece um pouco isso. Desanimado, não quer saber muito da igreja, da palavra. E de repente, por alguma razão, nós somos chamados de novo. De vários jeitos Jesus tem para nos chamar. E a gente de novo acorda da cegueira, e é despertado, e começa de novo. Enquanto nós tivermos vida, nós temos tempo de sermos chamados e novamente viver o nosso batismo. Novamente viver o nosso batismo. Maria, os olhos dela foram desvendados. Se nós tivermos a oportunidade, nós queremos falar sobre as diferentes aparições de Jesus. Essa é a primeira aparição de Jesus. Tem mais, ele ficou 40 dias aparecendo, até ele subir ao céu. Cada aparição tem um aprendizado diferente. Aqui os olhos são abertos pelo o nome é chamado, remetendo ao batismo. Lá em Lucas é bem diferente. E é muito interessante também, mas isso é texto para uma outra pregação. E para encerrar, ainda ontem eu li uma história que para mim sempre me comove. Há um tempo atrás nós lançamos o livro Pregando o Evangelho, escrito aqui, organizado pelo Hércules e o teólogo Gustavo também, com algumas prédicas de um pastor que agora já faleceu. Muito boas aquelas prédicas. E na última ele conta a história, ele viveu na Alemanha, então ele mesmo conhece essa história e presenciou. E ele conta a história do pastor Grieber. Pastor Grieber foi um exilado no campo de concentração aí no período da Segunda Guerra, entre 40 e 45. Ele foi preso, vocês sabem, muitas pessoas cristãs, muitos pastores foram presos por se voltarem contra as ideias do nazismo. E no campo de concentração, então, no dia da Páscoa, num dia da Páscoa lá, eles tinham que acordar cedo e serviços, então, né, que a gente sabe, forçados, ali os soldados ao redor e já batendo e por aí vai. E ele está ali fazendo o que ele tinha que fazer na madrugada da Páscoa, no campo de concentração, e nesse momento passa um outro pastor que chega naquele dia, que é preso naquele dia. E ele passa por ele, e eles não podem falar nada, mas ele reconheceu aquele colega, aquele amigo, irmão na fé. E ele vê ele passando e ele vai para o interrogatório. E ele não pode dizer nada. Aí o que ele faz? Essa frase, em latim, vivit. Ele vive. Ele escreve no chão, vivit. Porque os teólogos na época aprendiam latim. E ele escreve vivit. Ou seja, foi o jeito dele encontrar para testemunhar que Jesus vive, não precisa temer. Aconteça o que for lá no interrogatório, conosco, ele vive. Assim nós também. O texto encerra dizendo que Maria Madalena sai, acabou a tristeza, acabou o choro e ela vai anunciar a ressurreição. Ela vai contar aos seus irmãos. Também nós, a partir da Páscoa, temos problema, tristeza, choro, pranto, mas mesmo assim, Jesus nos conforta, nos consola e quer fazer com que a gente também vai anunciar, vivit, Ele vive, Ele está aí, Ele quer te consolar, Ele quer te dar uma vida eterna. Que assim seja, amém. O hino
próximo hino, então, cantamos. Também essa letra tem a ver com isso, sobre a cruz Jesus sofreu. Sobre a cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, enterrado não ficou, aleluia, mas a morte levantou, aleluia, Cristo vive, é Salvador, aleluia, dá-nos todo seu amor, aleluia, Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus em Cristo fez, aleluia, esse é o dia do Senhor, aleluia, nós rendemos-lhe louvor, aleluia, Cristo vive, nós também, aleluia, nesta Páscoa e sempre amém, aleluia. Bom dia a todos. Nosso próximo culto será no dia 6 de abril, sábado próximo, com a ceia do Senhor, às 19 horas. O plantão para hoje, 31 e amanhã, 1º de abril, é o pastor Ernie Henke, da paróquia Fortaleza. A oferta do último culto somou a importância de R$ 410 e se destinou para o sínodo, Encontro Sinodal de Pastores Eméritos. A oferta de hoje destina-se para a ICLB, Programa de Acompanhamento a Ministras e Ministros. Na terça-feira temos a reunião da diretoria às 18 horas. Na quinta-feira tem a terceira idade às 14h30. Também na quinta tem o estudo bíblico às 19h30. Ainda temos alguns Castelo Forte à venda. Se alguém tiver interesse, é R$ 25,00 a unidade. Perguntas: tivemos aniversariantes do dia 25 de março até hoje? Fica de pé. Quem fez aniversário, fica de pé. Comunidade quer ver. Ah, hoje tem duas, ó. Hoje vai o bombonzinho. Deus abençoe a vida de vocês, né? Duas aí sempre junto conosco, que vocês continuem firmes no testemunho. Parabéns. Hoje, então, elas podem escolher um hino também, né? Acho que já combinaram, né? Já está incluído? Podemos cantar depois, então? De casamento tivemos. Então era isso. Do café o senhor faz o convite? Pode ser. Então vamos cantar o hino em gratidão a Deus por esses dois aniversários no dia de hoje, coincidindo com o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. Então, o hino... Esse vamos cantar do Inário, que ele não está aqui projetado. Então, 237. Graças dou nesta vida pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo
pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo de sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graça hei de dar. Convido a nos dirigir a Deus em oração de intercessão. Convido a colocar-se em pé. Pergunto, além dos avisos, os pedidos que me foi passado, mais alguém tem algum pedido para a oração de intercessão? Getúlio Queires. Então, a Liz, né? Liz, neta do Zig da Rose, filha da irmã do Lucas. Então, parabéns, né, Lucas? Agora ficou mais responsável, né? Aumentar teu serviço, cuidar da irmã, né? As alegria a mais, né? Muito bem. O emprego do Henrique, muito bem. Então, muito bem. Muito bem. Primeiro emprego dele, isso, muito bem. Então, a Ruth também, também começou a trabalhar, né? Essa turma nova é bom que começa a trabalhar, né? Isso aí, parabéns a vocês que começaram nessa missão. Mais alguém? Oremos então. Intercedemos, Senhor, por todas aquelas pessoas que têm necessidade de chorar e às vezes não encontram um ombro amigo para derramar as suas lágrimas. Se compadece, Senhor, destas pessoas, amplia os seus ciclos de convivência para que encontrem o conforto necessário e o consolo, assim como Maria encontrou junto à cruz. Intercedemos, Senhor, por todas as pessoas no mundo que choram a perda dos seus entes queridos, seja esta perda por situações de guerra, de doença, ou de anos avançados da idade. Conforte, Senhor, com a Tua ressurreição, esses corações sofridos. Intercedemos, Senhor, pela recuperação do acidente de moto de Ilse Ceruti Alves. Se com ela, auxilia ela, coloca as pessoas certas ao seu lado nesta hora que elas sofrem as suas dores. Pedimos pela recuperação de Alfredo Schmidt. Olhe por ele, Senhor, conduza aqueles que estão perto dele nesta hora, também que ele se recupera do acidente sofrido. Pedimos pela saúde também de Getúlio Queires, que há longos anos vem padecendo da sua enfermidade, que a sua família tenha toda a paciência nesse cuidado, nesse auxílio, nessa hora tão difícil. Agradecemos e nos alegramos, Senhor, com o nascimento da pequena Liz, aqui também no convívio das pessoas desta comunidade. Que ela venha trazendo muita alegria, muita inspiração e que possa ser uma serva Tua nesse mundo em que vivemos. Agradecemos também pelas pessoas que conseguem seu primeiro emprego, de forma especial, aqui foi mencionado o Henrique, que ele tenha sabedoria na condução do seu trabalho, que ele possa usar bem os seus dons naquilo que ele faz, assim como todos aqueles jovens que começam na sua profissão. Ampare e cuide também daqueles que ainda não têm um trabalho,
para que sejam iluminados, para escolher algo produtivo para fazer em suas vidas. Ampare e cuide da convivência e da comunhão dessa comunidade. Especialmente pedimos pelo retiro de mulheres que irá acontecer no dia 13 e 14. Também o retiro e encontro de confirmandos que acontece no dia 6. Que sejam momentos de fortalecimento da fé e da convivência. Em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos e pedimos, quando juntos assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos também nos unir com outros cristãos do nosso Brasil, recolhendo a oferta que hoje é destinada, conforme aqui foi anunciado pelo Manuel, para o programa de acompanhamento a ministros e ministras. Também pastores têm seus problemas e a igreja tem uma verba com as ofertas para auxiliar esses pastores, às vezes que precisam de tratamento psicológico ou está com alguma situação familiar inusitada que precisa de apoio por parte da igreja. Ela faz esses encontros com esses pastores. Então Deus abençoe as dádivas, bem como os doadores. Enquanto cantamos o hino, graça por tudo que tem feito, nós agradecemos. Vamos recolher as ofertas. A comunidade pode tomar assento e enquanto cantamos, trazemos as ofertas ao altar. Só lembrando ainda, o pastor falou do retiro de mulheres, dia 13 e 14 de abril. Então, sem ser no final de semana que vem, no próximo. As mulheres se organizam, todas estão convidadas. Venham falar com a gente, tá? A Mara, só fica de pé um pouquinho, Mara. Podem falar ali com a Mara também. A Irani, a Érica. Érica também fica de pé, a Irani. O pessoal da diretoria e da UASE, para se inscrever para esse retiro. Vai ser um momento bem importante para as mulheres, é um retiro espiritual, a gente tem uma temática lá que vai trabalhar, e também para rir, para se divertir, para conversar, para chorar junto e também se alegrar junto. Todas serão bem-vindas, tá? Façam a sua inscrição o quanto antes, que a gente precisa passar isso também lá para casa, na Praia de Palmas. E agora eu convido as crianças que encontraram algum ovo para vir aqui na frente, mostrar para nós os ovinhos que vocês encontraram. Venham aqui. Será que elas já não comeram? E também queremos convidar toda a comunidade, agora terminando o culto, para ir até o centro evangélico, tomar um café. Vários membros trouxeram alguma coisa para compartilhar. Se você não trouxe nada, dessa vez não te preocupe, você também é convidado a tomar este café em conjunto da comunidade. É um café partilhado, então seja muito bem-vindo todos vocês para esse café que acontece aqui no Centro Evangélico, logo após o culto. Nossa,
Pode subir aqui. Tinha tanto ovo assim? Mas vocês acharam todos? Porque se vocês não acharam, quem vai comer eles depois sou eu, porque aí eu vou procurar hoje. Eu tenho mais tempo hoje durante o dia. Pode subir aqui. Pode subir. Hã? Comendo docinho. Docinho. Vai que sobrou um aí, mas que ovos bonitos que vocês encontraram. E o que significa o ovo mesmo? A ressurreição, a nova vida, né? Muito bem. E agora eu quero convidar vocês, mostram aqui, ficam aqui, olhem para a comunidade. E eu convido a comunidade a ficar em pé. E hoje eu quero que vocês estendam também a sua mão para abençoar a comunidade nesse culto de Páscoa. Vamos abençoar a comunidade? Segura Vamos. com uma e com a outra estenda. Estenda a sua mão e receba uma bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. 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 Um bom café a todos e uma abençoada Páscoa.